Você sabia que inovação e tecnologia está totalmente ligado ao agro hoje? E que com ela é possível produzir mais e com mais qualidade? Fique com a gente porque está começando agora o programa Ganhando Futuro. E para nos ajudar com esse assunto, eu tenho um convidado especial, o Roberto Leveiro, que é presidente do Conselho da Absolo. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Gustavo. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar participando desse programa. O prazer é nosso e obrigado você pela sua companhia aí de casa. E Roberto, tecnologia hoje está diretamente ligada à qualidade dos produtos, certo? Sem dúvida, Gustavo. Eu acho que para a gente continuar produzindo ou continuar crescendo como a agricultura no Brasil vem crescendo, a tecnologia é fundamental, seja ela em desenvolvimento de sementes, em práticas agrícolas, como também nos fertilizantes. Quando a gente fala do Brasil, a proporção que nós temos hoje, nós temos diversas tecnologias para diversas regiões do país, né? Exatamente. O Brasil, ele precisa ter essas tecnologias adequadas para cada realidade, seja para um cerrado, uma agricultura mais tropical, seja para uma soja, seja uma hortaliça, seja para a fruticultura. E que no Brasil, praticamente a gente produz quase todos os tipos de culturas são produzidos no mundo inteiro, né? Então, assim, a nossa agricultura, ela é muito dinâmica e ela é muito criativa e muito, vamos assim dizer, assertiva. Eles são muito profissionais, né? O agricultor brasileiro, seja ele do porte que for, ele vem se profissionalizando de certa forma que nos enche de orgulho, porque a gente está hoje, Brasil aí, quebrando barreiras, né? Arroz, seja no algodão, passando agora com liderança, em fruticultura crescendo cada vez mais, onde se pensar em produzir uva no Nordeste, produzir maçã fora da região de clima temperado, enfim. São pequenos exemplos que nós temos aí para dizer o quanto esse agro é forte. O produtor brasileiro é muito mais resiliente, ao meu ver, do que qualquer outro produtor no mundo, né? Porque aqui nós enfrentamos 4 estações, muitas vezes uma semana. Exato, a gente pode pegar o começo da semana, uma friaca, depois chove muito, não chove nada, ainda mais recentemente, né, que a gente está com esse clima todo bagunçado. Exatamente. E aí onde entra a tecnologia? Eu acho que as dificuldades elas só fazem um povo crescer, uma geração crescer, um setor crescer, né? Tira da zona de conforto e faz com que a gente cada vez vá buscar pesquisa, vá buscar as tecnologias mais adequadas para que ele superar esses desafios aí. No seu ponto de vista, tecnologia então contribui para o agro hoje, de forma geral? 100%. O Brasil não chegaria e nós não teríamos a agricultura que nós temos hoje. E o consumidor final não teria a qualidade de alimento que a gente tem hoje. O Brasil não exportaria para tantos países hoje como o principal player do mundo e é considerado um dos únicos países no mundo com capacidade de resposta em tempo hábil para atender ao aumento de demanda em termos de alimento de uma forma sustentável, como o Brasil não tem. Uma coisa muito interessante que nós produzimos, mas nós somos os que mais preservam as suas áreas também. Sim, se você pegar o último estudo que saiu, o Brasil ele representa só 1,5% da emissão de gases poluentes no mundo. A China é 1,5%, a China é 35%, Estados Unidos é em torno de 29%, a Europa fica perto dos seus 20%, ou seja, e o Brasil só usa 6% do seu território nacional para produzir tudo que ele produz. E ainda tem, no mínimo, mais uns 40 milhões de hectares de solos degradados de pastagem que pode ser convertido em agricultura, um sistema lavoura, pecuária e floresta. Eu acho interessante essa área que nós podemos converter e deixar bem claro para quem está nos acompanhando e não é do agro, não é a área de floresta. Não é água de floresta, já são solos que foram usados em pecuária, solos que estão mal aproveitados, solos já se degradaram, né, com o passar do tempo, que pode ser convertido agora no modelo novo que você tem, que é a lavoura, pecuária, floresta. Isso já está mais do que dominado pela agricultura brasileira hoje. E solos degradados, para você que está nos acompanhando e ainda não sabe o que é, são solos que foram utilizados por um bom tempo, perderam a sua qualidade e hoje em dia nós não conseguimos produzir sem fazer um trabalho ali, e é onde entra a sustentabilidade, consórcio de culturas, como você bem comentou. Também. E a gente já volta nesse assunto, porque agora você que está nos acompanhando vai conhecer a Família Felina, um grupo de fertilizantes que vai ajudar você a garantir melhor a sua produção
com uma qualidade superior. Oi Gustavo, oi meu amigo produtor. Eu tô aqui hoje direto do campo de inovações da Agrus, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo, tá? Pra gente falar da nossa família felina, tô extremamente bem acompanhado aqui, o Richardson. É engenheiro agrícola da Bioagrus e ele vai explicar pra gente um pouco mais dessa família felina que está fazendo tanto sucesso, tá? Esses produtos que você vai usar aí para garantir uma produção cada vez maior na sua propriedade rural, meu amigo. Produtos que você só encontra na nossa central aqui, tá? Entra no site que está aparecendo na tela para você poder fazer a sua compra. A gente vai sortear também um cupom de desconto aqui para você ter 20% hoje para comprar qualquer um dos integrantes da nossa família felina. Richardson, bora lá que eu adoro aquela explicação que você dá aí, como se fosse gente. Me explica para que é que servem cada um dos integrantes da família felina aqui. Sim, Gil. É muito fácil. É como você mesmo disse, né? É como se fosse uma pessoa. Então, imagina uma criança recém-nascida, você entra com o leão, que é a parte que a planta começa a se estabilizar, como se fosse uma criança. É a papinha, é o leite materno que precisa da fonte para começar a crescer. Depois você entra com o lince. O segundo é o lince, que seria já a introdução dos alimentos, sem ser papinha, sem ser muito leite. Depois vem o guepardo, que seria a parte da adolescência, que precisa de muita energia, é a hora que você vai estar entrando com o guepardo. Na planta seria um pré-florada, durante a florada e o pós-florada. E depois você entra com o onça e o tigre, que é a explosão. Já é a idade adulta. Já é como se fosse a idade adulta. Que é pré-colheita. Isso, só que nada impede de você estar usando o onço, o tigre, nas outras fases. Então, vai depender de cada cultura, de cada solo, de cada clima. Então, nada engessado. Então, essa linha foi pensada para você conseguir usar todos os produtos em todas as fases. Isso é muito legal. E agora eu vou fazer o seguinte, tem um vídeo que a gente preparou, onde eu vou explicar para você quais são os nutrientes que cada um dos integrantes da nossa família felina tem. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Rodando a bingueira! Atenção, cupom de desconto de hoje para você adquirir a família felina na nossa plataforma exclusiva. Saiu o número 3. Número 3, na bancada aqui 3 é o guepardo, então o cupom de desconto é guepardo20. Entra lá. Você pode comprar qualquer quantidade, a gente entrega no Brasil inteiro e na hora que estiver fechando o seu carrinho de compras lá, você vai botar o cupom de desconto Guepardo20, vai ter 20% de desconto na linha completa, vale muito a pena, tá? Aproveita essa dica, você que está curtindo aí o Canal Rural, você que está com a gente aqui no nosso Ganhando o Futuro, já já a gente volta lá de dentro, né, Lá Jair? de dentro. Daqui a pouquinho a gente vai explicar na prática como é que o guepardo vai ajudar você nessas etapas de produção para garantir aí que você fature muito, meu amigo produtor. Vai daí, Gustavo. Estamos de volta aqui com o Roberto Levreira. Roberto, a gente estava falando sobre consórcio, né? E é uma das técnicas para reaproveitar esse solo que já está degradado, que já está sem utilização ali, certo? Exatamente. Então, Gustavo, aí voltando no tema da tecnologia, nós temos a tecnologia do manejo já adequado para esse tipo de solo, nós temos variedades de sementes adequadas para isso, nós temos equipamentos para aplicar essas tecnologias e hoje os insumos que as indústrias que a do solo representa trazem criaram viabilidade, ou seja, nós transformamos insumos
de matrizes orgânicas que antes era inviável pelo grande volume que teriam que ser colocados, seriam aplicados, em produtos mais eficientes, mais concentrados, onde consegue-se trabalhar de forma mais longe, levar em espaços mais distantes e viabilizar para grandes culturas. Então isso deu uma viabilidade econômica que vem contribuir efetivamente para que aquele solo que vem com toda a sua deficiência causada pelos anos que foram utilizados consiga ser recuperado com os manejos, não só com rotações de cultura, mas também com nutrientes adequados e adaptados para aquela realidade. Uma coisa que eu acho muito interessante, que no começo, você até comentou em volumes menores, se utilizava um volume absurdo para revitalizar uma área ou para trabalhar o solo. E hoje em dia nós temos alguns produtos no mercado que a dose é pouca, é baixa por hectare ou por planta, enfim, depende da cultura. Isso tudo está ligado à tecnologia embarcada. Sim, porque o que acontece? Uma planta, para ela pouco importa o quanto você joga de nutriente para ela. Para ela o que interessa é o quanto ela consegue aproveitar daquilo que você está dando para ela. Se você não levar um insumo que forneça essas condições básicas para ela, ele vai começar, não ela, a expressar o potencial dela, como também esse nutriente não vai ser, de certa forma, bem aproveitado pela mesma. Então, ou seja, acaba-se muito tempo que essas áreas não foram reutilizadas porque a gente não tinha viabilidade econômica, porque quando se iria trabalhar ficava muito caro, a produção não tinha rendimento. Hoje, você consegue fazer um trabalho desse em 1 ano, 2 anos, com rotação de cultura, manejo de mato e adoção dessas tecnologias com fertilizantes que são adequados para enfrentar esses solos pobres e dar condição para que essa cultura em 1 ano, 2 já comece a ser viável economicamente. Então, para você que tem um solo degradado, hoje já existem caminhos que você pode seguir para revitalizar esse solo e voltar à produtividade. E aproveitar essa área que a gente tem parada hoje em dia, né? Com certeza, o Brasil hoje pode aumentar tranquilamente 30% sua produção sem aumentar 1 hectare de solo, né? Então são muitas opções ainda. E sem esses 30%, nós já somos o celeiro do mundo? Imagina com esses 30% a mais. Veja bem, o Brasil ainda tem uma média de produtividade, vamos pegar uma cultura bastante conhecida que é a soja, né? A nível nacional, que ainda até só nessas áreas podem crescer 5% a 10%. E a gente tem observado isso ano a ano. Não tem um fator climático que influencia, mas o produtor está aprendendo a trabalhar melhor, está aprendendo a usar essas tecnologias e está saindo 55 para 60, para 70, para 80. Hoje não é difícil achar produtor de soja com 80, 85 sacas por hectare, né? Então isso é fundamental. Um produtor de citros, né? Está aumentando, saindo de 1 caixa para 1,5, para 2,5 caixas, na mesma área. O que ele mudou? Só o manejo, só os produtos mais adequados, mais adaptados para essa realidade. É o conceito de produção e produtividade. Exatamente. Poderia falar para quem está nos acompanhando a diferença de produção e produtividade? Sim. Produção é o quanto que se gera no contexto geral. Produtividade é o quanto você tem por área ou por unidade implantada. Ou seja, se eu tenho uma planta que ela tem um potencial para 3 caixas, por exemplo, por planta, e eu estou tirando 1, eu estou com uma produtividade baixa. Mas eu tenho 1 milhão de plantas, eu tenho uma grande produção, mas uma produtividade baixa. Eu posso, nessa 1 milhão de plantas, tirar 3 milhões de caixas em vez de 1 milhão de caixas. Então, esse é o conceito da produtividade. Por quê? O produtor tem que ter muita atenção para isso. O custo físico, o custo base dele não muda. Hora de trator, mão de obra, quantidade de insumos é praticamente o mesmo, mas a receita muda, então dilui as despesas. Então, quanto mais você produzir, mais barato fica seu custo fixo. Então, mesmo que preço final de mercado não esteja dos melhores, né, mas a produtividade dele está boa, ele consegue fechar no positivo. A rentabilidade dele aumenta. E que tal agora a gente conhecer um produto da família felina que vai ajudar você na sua rentabilidade? Oi, Gustavo, estou de volta aqui no Campo de Inovações da Bioagros em Paulínia com o Richardson, que é engenheiro agrônomo da Bioagros. Agora há pouco a gente fez o sorteio do Guepardo, tá? O cupom de desconto hoje para você ter 20% nas suas compras na nossa plataforma que está aparecendo aqui na compra da família felina é Guepardo 20. E agora a gente vai explicar, o Guepardo é o terceiro integrante da nossa família felina, se a gente considerar a ordem de uso nas culturas, né? Quando a planta já está enraizada, já está quase prestes a produzir, né, Richardson? É isso aí. O Guepardo, ele entra nessa fase. Então é a fase de pré-florada, que seria mais ou menos isso aqui, Gil. Tá
quase para soltar a flor. Aparece uma ou outra só, né? Aí depois, durante a florada e o pós-florada, quando a flor já fez o papel dela e já está pronto para produzir. Você me disse que é mais ou menos que uma comida para o adolescente, né? Isso. Que é aquele que precisa de energia. Que precisa de energia. Isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que solte as flores e segurem as flores. A planta não vai conseguir abortar tanta flor, ela consegue segurar e com isso aumenta a produtividade. Ah, ou seja, por exemplo, no caso do plantio de flores, se aquela planta ali ia dar 4 flores e normalmente a pessoa vai perder aí 3 ou 2, vai segurar as 4. Ele vai fazer com que segure, não as 4, mas pelo menos 3 vai conseguir segurar. Então você consegue aumentar o número de flor e, consequentemente, quando for algum alimento, vai produzir mais. Isso é muito legal também, meu amigo, sempre pensando na sua produtividade, no seu lucro, e é isso que você busca todo ano aí, né, na sua propriedade. Então faz o seguinte, ó, entra em contato agora com o pessoal da Bioagros para você adquirir os produtos nessa plataforma. Se você tiver dúvidas, você pode ligar que a gente tem uma central de atendimento também. A família felina foi criada para isso, né, Richardson? Para ajudar o produtor em todas as etapas. Desde o início até a finalização, a parte de colheita. Tá certo, isso é muito legal. E aqui nesse campo de inovações, né, Gustavo, é importante dizer para quem está vendo a gente, esses produtos são testados de verdade, como você, meu amigo, em todas essas culturas. E a gente vai explicando no dia a dia para você aqui, no nosso Ganhando Futuro. É com você, Gustavo. Estamos de volta com o Roberto, a gente está falando sobre tecnologia e inovação no agro, né, voltado para esse manejo do produtor. E lembrando que tudo que a gente está conversando aqui não se limita ao grande produtor. O pequeno que está nos acompanhando pode também seguir o mesmo caminho. Com certeza, Gustavo. Com certeza. E nós conseguimos colocar ou citar alguns exemplos para quem está nos acompanhando? Sim, um exemplo mais prático, por exemplo. O agricultor tem o hábito de comprar um fertilizante convencional mais uma matéria orgânica, né? Então, hoje, ele tem o hábito, ele tem a possibilidade de comprar um organomineral. Que já são os dois misturados. Já são os dois misturados. Se ele não tem uma necessidade muito grande de ter que reestruturar fisicamente o solo dele, esse é um fertilizante que vai contribuir com vários benefícios. Ele pode economizar uma operação, porque está jogando 2 matrizes de uma vez só, né? É um produto que acidifica menos o solo, então com o uso contínuo ele acaba tendo uma necessidade menor de correção com calcário. E tem um ponto positivo, ele é um produto que ele tem uma disponibilidade um pouquinho mais controlada, a planta consegue comer dentro do seu desenvolvimento das suas fases fenológicas, fisiológicas adequadas. Consequentemente, você vai ter uma qualidade, uma produtividade melhor. São os números que inúmeras pesquisas têm dado, que esse ganho pode chegar a 15%, 20%, 10% a mais com essa simples tecnologia de uso, né? Um outro exemplo é o uso de uma matéria orgânica crua, o esterco de galinha, por exemplo, em usar um composto, um condicionador já preparado, fermentado. Existe uma grande diferença, porque um é material orgânico e o outro é matéria orgânica, ou seja, aquele esterco vai para o solo, ele vai ter que passar por um processo de fermentação, decomposição. Leva um tempo. Ele pode trazer patógenos, ele pode trazer esterco em granjas, tem muita questão de antibiótico, então são algumas coisas que não são interessantes, que pode trazer mais doença, um desequilíbrio, uma disponibilização de nitrogênio fora de uma necessidade, então aparece problema de bactérias, onde que um condicionador ou um composto já estabilizado é o contrário, ele já vem com micro-organismo já estabilizado, nível de contaminantes, de metais pesados, enfim, ele contribui para um condicionamento do sistema radicular diferente. Então, são inúmeros. Você tem produtos para aplicação via folha. Uso sais convencionais, uso sais quelatados, sais com aminoácidos, sais com a base de extrato de algas. São produtos que vão ter outra eficiência, eles vão já com uma capacidade de melhor absorção pelas plantas. E, obviamente, como eu vou perder menos, eu posso usar um pouquinho menos, porque a planta vai ter a eficiência de aproveitamento dela maior. Então, todas essas somatórias respondem no final o quê? Em ganho de produtividade. O produtor, 99,9% que utiliza as tecnologias, eles ganham de 10% a 15% a 20% de produtividade. Faz todo sentido, né? Uma vez que a planta ela está consumindo os nutrientes que estão no solo durante todo o seu ciclo. Se a gente colocar um sais ali no momento específico e a gente acaba perdendo uma grande parte desses sais ainda para o ambiente, a planta ela vai comer aquele sais ali agora
E daqui a algum tempo eu já não vou ter mais nada do solo. E ela acaba ficando também limitada nesse quesito. Eu uso um exemplo muito prático, quando a gente falava bastante sobre isso, que eu digo que essas tecnologias são a geladeira da planta. A geladeira. Por quê? Você não vai no mercado e faz a compra para a sua semana, para que todo dia você consuma um pouquinho daquilo que você precisa. A planta é como a gente. Agora, se você não tem a geladeira, onde você vai guardar isso? Não tem onde guardar. Exatamente. Então, quando eu pego um fertilizante que é extremamente disponível, jogo num solo que não tem capacidade de guardar isso e dá na condição que essa planta consiga absorver, é a mesma coisa que te der uma bacia de feijoada pra você comer hoje, que seria para você comer a semana inteira. Segundo dia, terceiro, ela já estragou, já perdeu. Então, essas tecnologias têm a função de condicionar esses elementos para que a planta, conforme ela necessite, ela vá buscando durante cada fase de desenvolvimento dela. Essa é a principal função desses nutrientes. E na parte foliar também isso acontece, né? Hoje nós temos tecnologias que agilizam a absorção dos nutrientes pelas folhas. É a somatória, é o mesmo contexto, né? Hoje aqueles sais, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o aminoácido, qual seja que for, hoje eles estão sendo trabalhados de forma que eles consigam ser envolvidos e acondicionados na melhor forma que essa planta consiga absorvê-lo, sem ser agressivo a mesma. Roberto, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Mas eu acho que a gente conseguiu passar para quem está nos acompanhando uma informação muito valiosa, que investir em tecnologia é cuidar melhor da sua planta e, consequentemente, melhorar a sua lucratividade também na Com ponta. certeza, o principal objetivo. Eu gostaria de agradecer a você mais uma vez a presença, agradecer a você que está em casa e acompanhou todo o nosso programa aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp que nós vamos responder para você da forma mais simples e prática possível e sanar todas as suas dúvidas. O Ganhando Futuro vai ficando por aqui, mas eu aguardo você no próximo programa aqui no Canal Rural. Um grande abraço e até mais!